Queridos, nós começamos sexta-feira, dentro desse tema, amar e cuidar, pensando sobre a vida da igreja primitiva e dos discípulos, e aquela igreja que se movimenta de Jerusalém, no cumprimento de uma palavra liberada para eles, que eles ficassem ali em Jerusalém, até que viesse sobre eles o Espírito Santo, e eles seriam testemunhas de Jerusalém, a Judéia, a Samaria, até os confins da terra. E por isso nós pensamos na sexta-feira sobre o que era a base de uma igreja que ama e cuida. Não existe igreja capaz de amar e cuidar sem que ela seja uma igreja cheia do Espírito Santo. Porque é a presença de Deus em nós que nos capacita a amar todo tipo de gente, de Jerusalém aos confins da terra. Amém, irmãos? Porque Deus em nós, o Espírito de Deus em nós, é a presença da plenitude do amor, porque Deus é amor. Deus não tem amor, Deus é o próprio amor. Então o Espírito vivendo em nós é a possibilidade real, absoluta, plena de você e eu podermos amar e cuidar, assim como Cristo Jesus fez. Então nós falamos na primeira noite aqui sobre uma igreja cheia do Espírito Santo, se movimentando de casa em casa, pela cidade e em ambientes inesperados, amando e cuidando. E percebemos que aquele movimento da igreja primitiva sempre estava ligado e relacionado a pessoas. Não era sobre amar coisas, era sobre amar pessoas. Era usar as coisas para amar. E ontem, então, nós falamos sobre a cultura desta igreja primitiva que inspira a igreja de Jesus ainda hoje, a igreja que está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, esta igreja que nasce numa cultura corrompida e que recebe de Deus uma missão de estabelecer a cultura do céu na terra, aquilo que a gente chama da cultura do reino de Deus. E ontem nós pensamos sobre isso. E nós vimos o resultado desta cultura sendo estabelecida em Jerusalém, que havia uma espécie de atração àquela igreja, de tal maneira que aquela comunidade, ela caiu na simpatia do povo, diz a palavra, e o Senhor ia acrescentando aqueles que iam salvo de casa em casa, pelas cidades, pelas regiões ali das aldeias. Deus ia acrescentando, a Bíblia diz, que Ele fazia isso dia a dia. Hoje pela manhã a Martinha ministrou sobre, então, essa vida em que nós, como discípulos, que fomos chamados para cumprir essa missão de fazer discípulos, e quando a gente fala sobre amar e cuidar, deixa eu colocar isso aqui, que o Cabral já colocou, o pastor Paulo, né? Eu tenho que acostumar a chamar o Cabral de Paulo, que a gente chama ele de Cabral, mas que o Cabral ministrou aqui, que é esta missão de nós olharmos para dentro e para fora da igreja. E esse amar e cuidar significa realmente, queridos, nós fazermos discípulos como Jesus nos ordenou. Porque a missão de amar é a maior expressão do amor de Deus, é nós cumprirmos a missão que Jesus nos confiou, que é fazer discípulos. Porque o propósito de Deus em amar o mundo foi exatamente expresso no ato de Jesus vir ao mundo, para que por meio dele nós pudéssemos ser salvos. E agora há uma mensagem a proclamarmos, com o objetivo de que as pessoas possam realmente fazer dele o seu Senhor e o seu Salvador. E à medida que essas pessoas vêm ao conhecimento de Cristo e passam a crer em Jesus, elas são marcadas por esse amor. Esse amor então vem habitar nelas, na pessoa de Deus, e a partir de então a nossa missão é cuidar. Fale comigo, cuidar. Então o que é cuidar? O cuidar é o discipular. Fala para o teu irmão, cuidar é discipular. É ajudar essa pessoa a crescer. Você acabou de falar isso aqui, Cabral. Ajudar essa pessoa a amadurecer para ela tornar-se parecida com Jesus. Então hoje, pela manhã, a Martinha falou sobre as enfermidades da alma. Aquilo que são as emoções pecaminosas, que não apenas vai nos impedindo de amadurecer espiritualmente, mas também vai nos impedindo de sermos referências para aqueles que
se tornam discípulos de Jesus e influenciá-los numa vida saudável espiritualmente. Então, hoje de manhã a proposta era a seguinte, que eu e você, que já fomos alcançados por esse amor, marcados por esse amor, o Espírito já vive em nós, nós possamos avaliar nossa condição, nossa vida, nossa alma, porque, preste atenção, se Deus vive em você, se Deus vive em mim, então toda a plenitude do amor vive em nós, amém? Fala assim comigo, se Deus vive em mim, toda a plenitude do amor, para amar, presta atenção, todo tipo de gente, fala comigo, todo tipo de gente já está em mim. Pronto, então fala para o teu irmão, não tem nada que te impeça mais ninguém, não tem. Só que aí vamos para a realidade, você consegue mesmo? Não tem algumas pessoas aí que você diz assim, cara, isso é difícil engolir. E hoje de manhã a palavra sabe o que era? Era a gente perceber que essa dificuldade de amar, do amor fluir por nós, que somos uma mangueira, né? Apenas um canal para que o amor passe por nós e alcance o mundo. O que nos impede isso são as nossas emoções pecaminosas. E isso funciona como dobras na nossa alma. Assim como a mangueira, quando ela dobra, não pode sair a água lá para alcançar o objetivo dela. Assim também eu e você não poderemos cumprir o nosso ministério prioritário, que é amar como Jesus amou, que é fazer discípulos no poder do Espírito Santo e cuidar dessas pessoas, ajudando-os a crescer. Por quê? Porque as dobras da nossa alma estão impedindo que nós amemos como Jesus nos amou. Agora veja bem, quando nós reconhecemos isso, e nós permitimos que o Espírito trabalhe na nossa vida e vai desfazendo essas obras, essas dobras, sabe o que vai acontecer em você e em mim? Nós vamos voltar a jorrar um amor sem parar. Vai fluir de nós, como aquela mulher samaritana, rios de água viva, né? De uma maneira tão poderosa, que isso não vai ser capaz de pessoas resistirem, porque o amor de Deus é a coisa mais extraordinária que existe para transformar o ser humano. Então hoje à noite eu quero fechar esse tempo do Espírito Santo falando sobre referências. Amados, eu li um livro que testificou no meu espírito, depois o Martinha leu esse livro, e esse livro tem, de fato, ministrado ao nosso coração. É de um homem chamado Danilo Figueira, um pastor. Liguei para ele após ler esse livro, tenho acesso, cheguei até ele para cumprimentá-lo, para agradecer por esse material, por uma revelação que ele recebeu da parte do Senhor, numa palavra que nós vamos meditar essa noite. E disse para ele o quanto aquilo que ele escreveu testificou no meu espírito, por ser o incômodo da minha alma em relação àquilo que nós estamos observando no Brasil hoje. Queridos, eu quero iniciar esse tempo dizendo algumas coisas que incomodam profundamente o coração, eu creio, de nós pastores, homens e mulheres de Deus que estamos liderando, buscando liderar com temor e tremor a igreja e aquilo que o Senhor nos confiou, que é o rebanho de Deus. E eu quero dizer que nessa conversa com o pastor Danilo, eu disse para ele, pastor Danilo, eu quero a sua autorização para eu compartilhar daquilo que você ministrou nesse livro. E as palavras dele como homem de Deus foi, Técio, isso não é meu, isso é do Espírito, então eu não tenho domínio sobre nada que o Senhor me revela, tudo vem dele. Então hoje eu quero partilhar com você algo que foi marcado no meu coração, cujo tema eu dei, criando referências. Fala para o seu irmão só isso, Deus quer fazer de você uma referência nessa sociedade. Nós precisamos virar um jogo. Fala comigo essa frase. Nós precisamos virar um jogo. Em que pese o enorme e ainda crescente volume de cristãos numa nação como a nossa nação tão querida, brasileira, eu amo o Brasil.
O impacto que causamos, queridos, na fibra moral e nas esferas de influência da sociedade brasileira, nós precisamos admitir, ainda é ínfimo. Ainda é, no mínimo, desproporcional. Por quê? Porque nós somos dezenas de milhares de pessoas, olha só, queridos, professando ser evangélicas no Brasil hoje. E nós temos estudos estatísticos atualizados, né, recentes, de que o número de evangélicos tem crescido no Brasil. Amados, isso aponta inclusive para que em poucos anos a sociedade brasileira chegará a um ponto em que nós chegaremos a 50% da população brasileira denominando-se evangélica. Agora, amados, o Brasil continua, não obstante, sendo conhecido como uma terra de degradação moral, uma terra de corrupção, de pobreza e de incongruências religiosas. Somado a isso, nós temos uma impressionante quantidade de desviados da fé ou desigrejados, né? Para deixarmos de lado qualquer espécie de triunfalismo, nós precisamos perceber, notar isso e admitir, então, que algo não está acontecendo como deveria. Como deveria. E foi na angústia dessa percepção, queridos, consciente de que a igreja brasileira ainda patina no quesito influência e, em grande parte, emite uma mensagem dúbia para a nossa sociedade, recheada de maus testemunhos e escândalos, que eu creio que muitos pastores, e creio que dentre eles você, Cabral, Ana, homens de Deus dessa nação, têm se posto a dobrar o seu joelho e buscar a Deus. Senhor, nos dá discernimento para que isso seja de fato transformado na nossa sociedade. Eu não sei se te incomoda isso, a você que está aqui, mas me incomoda bastante ouvir coisas do tipo: eu não faço negócios com crente. Eu não sei se te incomoda coisas do tipo: e pastor, há alguns anos eu fui comprar um carro e eu tinha uma parte pequena para financiar, não era muito, era uma parte pequena, mas na hora de fazer o financiamento, quando a empresa pediu para eu preencher o cadastro para enviar para o banco, a resposta de lá foi: olha, nós não podemos financiar o carro para você porque você é um pastor. Eu não sei se você se lembra, meu pai foi pastor, preste atenção. Eu não sei se você se lembra, quando há 40 anos atrás, eu tenho 53, eu me lembro disso menino, com 10 anos, com 11, 12, quando alguém dizia que era pastor numa cidade, ele era respeitado e convidado para posições e responsabilidades de oração numa cidade, porque ele era visto como homem íntegro e reto, como uma referência naquela cidade. Nós estamos falando apenas de 40 anos, irmãos, de 40 anos. Nesse sentimento de tristeza, surgem indagações e perguntas. E é nesse momento que um livro chega nas minhas mãos, esse livro do pastor Danilo Figueira, chamado As Varas da Multiplicação. Nesse livro ele expressava as suas orações também, inquietas acerca desse tema. E foi exatamente lendo nesse livro que Deus foi ministrando profundamente ao meu coração acerca da necessidade de nós pensarmos com seriedade sobre o quanto a igreja precisa novamente se posicionar na cidade em que ela está presente, na nossa nação, como um povo que se coloca como referencial de pessoas sérias, íntegras, verdadeiras, confiáveis. Veja as palavras ditas pelo pastor Danilo, e eu peguei uma parte do trecho do livro para transcrever nessa noite aqui. A narração literal de um fato se transformou numa espécie de parábola viva. Ele está falando sobre uma passagem bíblica. Diante dos meus olhos, fazendo-me perceber não apenas o motivo da parcial ineficácia da igreja em transformar a história da presente geração, mas a chave para, sobretudo, reverter tal realidade. Fale comigo, nós precisamos
virar um jogo. Eu li um livro muito tempo atrás, A Arte de Virar o Jogo no Segundo Tempo da Vida. Esse livro marcou a minha história, porque foi quando eu fiz uma cirurgia de coluna. E naquele momento, na Monte Serra, nós estávamos passando por um tempo onde a minha percepção, era os 3 primeiros anos, Cabral, era que aquela fase, aquele primeiro tempo, nós estávamos perdendo. E o Senhor me para então com um processo de enfermidade, e hoje eu comentava num testemunho no meu almoço, de que aquela pausa de Deus para mim, me levando para um hospital para passar por um processo de colocar 6 parafusos e 2 discos de titânio na minha coluna, naquele momento aquilo não era uma questão fisiológica apenas, era sobretudo um chamado de Deus para eu me debruçar num processo profundo, onde Deus queria mexer em coisas dentro de mim para o segundo tempo que Ele tinha para realizar lá em Porto Alegre. Eu entendi aquilo durante aquele período. Eu fiquei afastado do ministério pastoral por 90 dias. Foi um tempo difícil para mim. Nós tínhamos tido a primeira filha em 2005, em 2003. A segunda filha estava nascendo em 2005. E início de 2005 eu passei por essa cirurgia. Então, a Martinha cuida de mim por 6 meses como um robô. Eu não conseguia me levantar sozinho, tomar banho sozinho, me vestir sozinho. Ela teve que fazer tudo isso de barriga. Depois nasceu a nossa caçula. E foi um tempo desafiador para nós. Mas durante aquele tempo de cama, o Cabral, eu lembro ele me visitando lá na minha casa. Naquele tempo, né, Cabral? Deitado numa cama, no sofá, sem conseguir me mover muito bem. Cabral foi lá orar por mim. E naquele tempo, Deus estava mexendo de dentro para fora. Qual é a razão, irmãos? Sabe qual é a razão? Porque quando nós queremos ser uma bênção no mundo, Deus não vai deixar você ser exposto diante de uma sociedade, seja no ambiente micro da sua família, ou seja no ambiente macro de um bairro, de uma cidade. Deus vai ter que deixar as marcas dele em você. Ele vai ter que tratar a sua vida de dentro para fora. Você entende isso? E às vezes uma enfermidade física é só o pretexto de Deus. Na verdade, não era sobre restauração física, embora Ele me curou completamente. Graças a Deus. Mas a cura mais importante não foi a física. A cura mais profunda para mim naquele tempo foi Deus me curando de mim mesmo. Foi Deus me curando da minha arrogância. Foi Deus me curando de um processo onde eu saio de Curitiba achando que por ter vivido uma experiência sobrenatural de avivamento no ministério lá de jovens, naquela igreja, onde de 40 jovens nós chegamos a 600 jovens em 5 anos. Deus tinha feito milagre e eu me iludi que aquilo era sobre mim. Então eu chego em Porto Alegre para pastorear uma igreja de 48 pessoas, achando que eu era o cara. Então Deus tem que me parar. Deus tem que me tratar. Porque às vezes a gente pensa que a gente está aqui. Pense numa linha assim, ó. Às vezes você está achando que você está aqui, meu querido. Mas você está aqui atrás. E Deus tem que parar você. Para tratar você. Porque você está iludido aqui. E como Deus nos ama, e Ele levantou a sua igreja para colocar no meio de uma cidade, em meio a uma corrupção, para ser o padrão de um reino que é referência, Ele não vai deixar você assumir responsabilidades sem que Ele trate a sua vida para que as marcas dele apareçam em você. Que marcas, irmãos? Que marcas? Sobretudo, o amor. Amém? Porque Ele diz que nós seríamos conhecidos pelo amor. Então, Deus estava tratando. E nesse processo eu louvo a Deus por isso. Porque muito do que Deus tem feito é fruto daquilo que Ele primeiro fez em mim, fez na Marta, fez em nós. E eu tenho certeza, queridos, e quero dizer para os irmãos hoje aqui, nesse nosso último momento dessa conferência, eu creio, meus irmãos,
com muito temor vou dizer o que vou dizer. Eu realmente, nesses 2 dias e meio ou 3, percebo no mundo espiritual, sobre esta igreja, nós que estamos sendo desfeitos aqui espiritualmente, para que esta igreja avance em visões e sonhos que foram oradas por muitos anos para que se cumprissem sobre esta igreja. Mas, irmãos amados, nós vamos precisar Deus tratar de fato a gente de dentro para fora. Por quê? Porque o que nós estamos orando para que aconteça com o mundo, primeiro tem que acontecer com você e comigo. Amém, irmãos? A pergunta é, você está pronto? Você quer isso? Deus pode mexer? Eu não estou ouvindo assim muita... Meus irmãos, Deus pode mexer com você? Fala para o teu irmão, Deus vai mexer para o bem, irmão, fica com medo não. Vai mexer para o bem. Amém, queridos? Deus vai mexer para o bem. Queridos, eu quero convidar você então a ler Gênesis 30. Vamos olhar versículos 37 a 39 do capítulo 30 de Gênesis. Diz assim: tomou então Jacó varas verdes de álamo, de aveleira e de plátano, e lhes removeu a casca. Eu estou lendo Gênesis 30, de 37 a 39. Tomou então Jacó varas verdes de álamo, de aveleira e de plátano, e lhes removeu a casca em riscas abertas, deixando aparecer a brancura das varas, nas quais assim escorchadas, pôs ele em frente do rebanho. Fale comigo, em frente do rebanho. Nos canais de água e nos bebedouros, aonde os rebanhos vinham para dessedentar-se. E conceberam quando vinham a beber. E concebia o rebanho diante das varas. E as ovelhas davam crias listradas, salpicadas e malhadas. Fala comigo, e concebia o rebanho diante das varas, e as ovelhas davam crias, listradas, salpicadas e malhadas. Bem, esse texto trata-se de uma narrativa literal, um milagre peculiar que o Senhor promoveu na vida de Jacó. Entretanto, queridos, o que ocorreu ali é também uma figura, uma representação do que nós precisamos hoje viver como igreja brasileira. Antes de mais nada, eu quero te convidar a observar o contexto da forma como nós precisamos enxergar hoje à noite o que o Espírito quer dizer. O que acabamos de ler aqui é parte de uma história que envolve 2 pastores. Sim, o que temos aqui é o desdobramento de um acordo feito entre 2 homens cujas vidas giravam em torno dos seus rebanhos. Literalmente, os 2 pastores trabalhavam com ovelhas e dependiam delas para viver. Eu refiro-me aqui a Jacó. De um lado e do outro lado, refiro-me a Labão. Fale comigo, Jacó e Labão. Agora preste atenção. O pastor Labão era bem diferente do pastor Jacó. O caráter de Labão era duvidoso. E as ovelhas para ele significavam dinheiro, status, poder. Não se percebe conexão alguma desse homem Labão com o altar, com consagração. Você não vai encontrar na Bíblia nenhum relato de experiências de Labão com Deus. O rebanho, portanto, para Labão, preste atenção, era apenas um negócio conveniente, um meio de vida. Com Jacó, a história muda. Ele também se ocupava com ovelhas, mas Jacó tinha propósitos bem superiores. A sua grande expectativa era dar sequência ao legado espiritual que recebera de seu pai Isaque, que por sua vez ganhara a visão aos pés do avô Abraão. Trata-se então de um homem com ascendência espiritual e que centrava seus projetos de vida em Deus.
Vale lembrar, estamos falando de Jacó após a sua restauração. Amém, irmãos? O relato que lemos aqui está no contexto de uma separação entre esses dois pastores, Labão e Jacó. Eles não tinham mais como caminhar juntos por mais tempo. Jacó, inquieto, então, procura o seu sogro para dizer que precisava trabalhar pelo seu próprio rebanho, já que o havia servido por longos anos. Dessa conversa, queridos, surge um acordo entre Labão e Jacó. A partir daquele dia, preste atenção, aqui está o cerne da nossa mensagem. As ovelhas que nascessem listradas, salpicadas ou malhadas, seriam as ovelhas do rebanho de Jacó. As que nascessem com a pelagem uniforme, seriam as ovelhas do rebanho de Labão. Ora, eu e você não precisamos ser um geneticista, nem veterinário, nem um grande entendedor do assunto para saber que, naturalmente falando, querido, naquilo que foi combinado, Jacó ficaria em desvantagem. Fala comigo, desvantagem. Por quê? Porque ovelhas tendem a nascer de uma só cor, nós sabemos disso. Na maioria das raças, as que trazem marcas ou manchas no corpo são fruto de um gene recessivo e, consequentemente, raro. O rebanho de Labão, irmãos, então, ele cresceria naturalmente muito mais do que o rebanho de Jacó. Nós temos a partir daí um quadro ainda mais contrastante. Não apenas os dois pastores são divergentes em seus propósitos, em seus caráteres, mas as suas ovelhas também seriam diferentes. As de Labão não precisariam desenvolver nenhum sinal, preste atenção, distintivo. Bastava que nascessem, enchessem os currais e estava tudo bem, estava tudo certo. Já as ovelhas de Jacó não. Elas teriam que manifestar marcas visíveis em sua identidade, queridos. Sinais que, convenhamos, não eram tão comuns. Eu não sei se você está entendendo o que Deus está falando com a gente. Então eu quero pausar aqui para conectar essa história ao nosso tema de hoje. Criando referências. E a pergunta é, que tipo de referências? Então fale comigo, criando referências espirituais. Sabe o que eu tenho percebido? Irmãos, a igreja brasileira tem sido colocada em posições em diversos lugares da nossa sociedade de referência no que diz respeito à vocação, à profissão. É possível que aqui, nesse auditório hoje, nós temos pessoas com muitas posições de liderança nos seus ambientes profissionais. Por quê, querido? Porque se você é um discípulo de Jesus saudável, certamente você lá tem sido uma referência. Amém? E você nota como nós, discípulos de Jesus, temos procurado nas nossas carreiras profissionais sermos uma referência, um padrão, crescermos lá? Irmãos, eu acho que tem que ser isso mesmo, sabia? Eu creio que deve ser assim. Nós precisamos ser os melhores profissionais nos ambientes onde Deus nos coloca. Amém? Mas sabe o que é que me deixa numa indagação? É que me parece que este afã por crescer, por amadurecer, por tornar-se uma referência no mundo corporativo, ou no ambiente privado, ou no ambiente profissional público, a gente precisa avaliar se é a mesma busca no que diz respeito a sermos uma referência no que tange a nossa espiritualidade. A sermos mais conhecidos como pessoas referências espirituais do que necessariamente profissionais.
embora eu veja que deveria ser uma coisa só. Você concorda comigo? Mas nem sempre é, sabia? Eu vou explicar isso na prática para você. Você tem pessoas, por exemplo, que são excelentes profissionais na área financeira, por exemplo. Trabalham em alguma área profissional financeira, como eu trabalhei em banco, por exemplo, ou qualquer outra área financeira. E você é um excelente profissional lá. E você, dentro do contexto da igreja, você não é referência espiritual aqui. Aqui você é um ninguém. Você aqui não se importa com a sua referência espiritual. Contudo, lá na sua vida profissional, você é o cara. É sobre isso que Deus está falando com a gente. Nós temos um time de gestão que serve conosco lá. Todos esses homens que fazem parte da equipe de gestão são homens que têm mais de 70 anos, mas eles caminham já há mais ou menos 13 anos, 15 anos. Nós fomos construindo esse braço da gestão da igreja por meio de homens que tinham competências na área de gestão. Mas quando nós começamos a organizar esse time, a minha conversa com eles era a seguinte: meus irmãos, vocês estão sendo chamados para cá porque Deus deu para vocês uma graça e uma capacidade na área de gestão e vocês desenvolvem isso onde vocês estão. Então, um era diretor, já foi o terceiro na Gerdau do Brasil. O outro era diretor do Banco Uruguaio. O outro era diretor, era engenheiro, tinha uma empresa de engenharia, de construtora. Então, eram homens realmente assim, referenciais na sociedade. E eu chamei esse homem, por quê? Porque quando eu olhava para o texto de Atos capítulo 6, naquela separação daqueles 7 homens que foram ajudar os apóstolos a distribuir o alimento para as viúvas gregas, a Bíblia diz que o Espírito disse para os apóstolos que eles precisavam separar 7 homens, preste atenção, que iriam pegar o quilo do amor, o alimento, para ir visitar as viúvas gregas que estavam chateadas e tristes, sentindo-se abandonadas. Eles precisavam ser, a Bíblia diz, homens de bons testemunhos, cheios do Espírito Santo e cheios de sabedoria. Fale comigo, pessoas de bons testemunhos, cheios do Espírito Santo e cheios de sabedoria. E eu disse para esses homens então, sabe qual é o maior sonho que nós temos e qual é o nosso grande desafio, Cabral? Disse para eles, é que vocês não sejam conhecidos aqui dentro pelos engenheiros, pelos gestores, mas que quando falarem de vocês, falem assim, conhece o Nishio? Gente, ele é um japonês, tá? O Nishio é um homem cheio do Espírito Santo. O Nishio é um homem cheio de sabedoria. O Nishio é um homem cheio de bom testemunho. Você conhece o Rogério? Você conhece o Humberto? Você conhece, querido? E a resposta que esse povo tem que dar, quando fala, a referência, é dizer, esses homens são cheios do Espírito Santo. Eles são cheios de sabedoria, impressionante quando a gente conversa com eles. E no final eles vão dizer assim, e sabia que eles também são gestores? Você já aspirou ser, sobretudo na sua vida, uma referência espiritual? Que tal a gente sair daqui hoje dizendo o seguinte, Deus, obrigado por o Senhor ter me tornado uma referência. Mas se tem uma referência que a partir de hoje, eu vou buscar até o último dia da minha vida, é que o Senhor faça de mim uma referência espiritual. E o que nós vamos olhar hoje é exatamente sobre isso, querido. O que tem a ver esse acordo entre antigos pastores com o fato de sermos uma igreja volumosa no Brasil, mas pouco decisiva em termos de transformação moral, cultural e social. O que chamamos de igreja evangélica no Brasil hoje, ela ainda é pouco impactante, relevante, de tímida influência, porque apesar do imenso número de evangélicos, grande parte dessa multidão de cristãos é rebanho, de Labão. Eu não sei se você está compreendendo, mas um povo
ajuntados sob o cajado de líderes que abraçam o ministério por mera conveniência, sem nenhum temor ou visão, não tem poder de interferir positivamente nos rumos de uma cidade ou nação. E eu quero dizer com muito temor hoje aqui, para a glória de Deus, que eu conheço o Cabral, nós nos conhecemos há 24 anos, e embora nós saibamos o que a Bíblia diz, maldito homem que confia no homem, eu tenho visto o Cabral e a Ana buscarem ser pastores como Jacó, e não como Labão. E amados, nós precisamos sair daqui hoje dizendo: Deus, nós estamos ajuntados sob um ministério cujo objetivo coletivo é que nós sejamos uma referência sobre esta região. O grande desafio de Jacó era fazer com que o seu rebanho, e esse é o meu desafio, esse é o nosso desafio, Cabral, é que esse rebanho, ele possa crescer no Brasil mais do que o rebanho de Labão. Logra êxito diante da necessidade que as ovelhas manifestem marcas incomuns na pelagem, exige um trabalho, mas sobretudo uma obra de Deus, e foi o que aconteceu. Nós estamos diante de uma demanda semelhante, nós precisamos multiplicar discípulos que revelem em suas vidas o caráter de Cristo, que é o Cordeiro de Deus. Essa multiplicação, ela tem que ser volumosa, sob pena de não causar o impacto necessário na nossa nação. E a pergunta é: como conseguiremos, Igreja Batista Sião? Que processo nos dará um resultado que se expresse no crescimento não apenas quantitativo, mas qualitativo no rebanho de Cristo Jesus? Por vezes ouvimos que, se quisermos ver uma igreja santa, nós precisamos desistir que ela seja grande. Não sei se você já ouviu isso aí, mas eu já ouvi diversas vezes. Por outro lado, se objetivarmos um crescimento numérico significativo, eu já ouvi pessoas dizerem que nós vamos ter que renunciar a um bom padrão, porque os dois conceitos não podem andar juntos. Eu quero dizer para os irmãos que a Bíblia mostra outra coisa. É só ler o livro de Atos, porque o que a gente encontra, estudando cuidadosamente as Escrituras, querido, é que nas páginas do Novo Testamento, nós vamos identificar uma igreja que crescia e cresceu exponencialmente, e reproduziu discípulos verdadeiros de Jesus, cheios do Espírito Santo, com um testemunho tão forte, a ponto de conquistar a atenção das sociedades nas quais penetrava, abalando os alicerces de um grande império como o romano. Era uma multidão de discípulos tão comprometidos com o estilo de vida que o seu Senhor lhes transmitira, que nem a perseguição com direito a martírios conseguiu detê-los. Mas, amados, preste atenção, além do testemunho bíblico, igrejas ao redor do mundo, Filipinas, Indonésia, China, têm tido um bom testemunho, tanto em multiplicar discípulos, quanto em imprimir neles o caráter de Cristo. Isso é o suficiente para que nós possamos perseguir, como Igreja Batista Sião, como Igreja Batista Monte Serra, como igreja brasileira. É algo que está alinhado com a palavra de Deus. Jacó estava diante então desse desafio. Como um pastor experiente, ele sabia que as ovelhas comuns se multiplicavam bem mais facilmente do que as diferenciadas, necessárias para que pudessem então avançar no seu chamado. Ele precisaria de um milagre de multiplicação qualitativa e o obteve de uma maneira bastante sugestiva. E eu quero lembrar novamente agora, ajudando você a falar o texto de uma maneira mais simples. Olha só, o que ele fez? Jacó colheu varas. Fale comigo, Jacó colheu varas. Então ele entrou no meio do mato, irmãos, e ele colheu varas, e ele pegou algum objeto de ponta, provavelmente uma pedra, e aguda, talvez tenha trabalhado naquela pedra, e a Bíblia vai dizer que ele então começa a fazer marcas naquelas varas. Ele vai fazendo marcas, ele vai imprimindo marcas naquelas varas. E queridos, presta atenção, embora o objetivo de Jacó fosse multiplicar um padrão nas ovelhas,
ele se ocupou em preparar referências. Fala comigo, referências para essa multiplicação. Conforme o relato bíblico, querido, uma vez as varas prontas, ele fez marcas, fale comigo, malhadas, listradas e salpicadas. Uma vez que essas varas estavam prontas, ele então coloca essas varas em frente a um ribeiro por onde as ovelhas vinham beber todos os dias. Olha só, preste atenção. Algo extraordinário vai acontecer. Conforme o relato bíblico, à medida que ele coloca isso, à medida que ele termina aquele trabalho nas varas, um trabalho, fale comigo, manual, ele finca as varas num lugar estratégico. E esse lugar estratégico é diante do rebanho, de maneira que as varas ficassem visíveis, fale comigo, visíveis. Elas tinham que ficar visíveis diante do rebanho. E ele escolheu isso, querido, naquele bebedouro, à margem de um riacho, onde obrigatoriamente aquele rebanho viria se apresentar para saciar a sua sede. E a Bíblia diz que as ovelhas concebiam diante das varas. Elas, gente, era esse o movimento, preste atenção. Elas bebiam e olhavam para as varas. E olhava para a vara. E a vara estava diante deles, listradas, salpicadas e malhadas. E a Bíblia diz que à medida que bebia, olhava para a vara, bebia, olhava para a vara, elas o quê? Fale comigo, concebiam. E que tipo? Malhadas, salpicadas e listradas. Sabe o que a Bíblia diz? Que em menos de 5 meses, respeitando o tempo da gestação da espécie, o rebanho de Jacó já crescia mais do que o rebanho de Labão. É sobre esse processo que gerou esse milagre, como ele precisa ser aplicado em outra dimensão, a da multiplicação da igreja, qualitativa e quantitativa, que nós precisamos entender a importância da criação de referências na igreja. Do que precisamos então para mudar a história da fragilidade da igreja brasileira hoje? Nós precisamos de discípulos que são referências espirituais. Você crê nisso? A grande chave para a multiplicação de uma igreja cheia do amor, que vai amar e cuidar, é que ela vai manifestar diante do mundo as marcas malhadas, salpicadas e listradas de Cristo. É isso. E amados, o que a gente vai entendendo à luz desse texto, que não é o trabalho em massa que gera qualidade, queridos, mas a formação personalizada de modelos, através do relacionamento discipular, onde nós vamos trabalhando o singular e aí padronizando o plural. E eu creio nisso. Eu creio que é trabalhando o singular que se padroniza o plural. É isso que esse texto nos mostra. Diga isso comigo. É trabalhando o singular que se padroniza o plural. O que Jacó fez na busca de seu milagre de multiplicação é a figura perfeita do que Jesus nos mandou fazer. E nós costumamos negligenciar, seja por distração, seja por indisposição. Fazer discípulos, querido, é o plano A de Deus para a edificação e multiplicação de uma igreja cheia de amor. Uma igreja que vai multiplicar o caráter de Cristo. E se a gente começa a pensar sobre isso, a gente vai dizer, não existe outro plano para a igreja. É só esse, fazer discípulos. Todos conhecemos a passagem bíblica e eu queria recordar com você. Diz assim, Jesus aproximando-se, falou-lhes dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, e aqui é no gerúndio, né? Indo, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então vamos tentar tornar ainda mais objetivo esse texto. O que o Senhor está dizendo aqui é que depois de Ele ter vencido o pecado, a morte, o império das trevas, nossos grandes inimigos, então
Ele está falando, ei, presta atenção, em qualquer contexto, em qualquer realidade onde a igreja entrar, eu vou enviar vocês debaixo da minha autoridade, porque eu tenho autoridade sobre todos os lugares e situações. Dito isso, do alto dessa autoridade que Jesus conquista, Ele então nos dá um mandamento, indo por todos esses lugares, a minha autoridade, vocês farão discípulos, ensinando-os a viverem conforme eu lhes ensinei. Agora, um destaque aqui importante, que muitas vezes a gente usa esse texto que Ele estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos, né? Ele estará conosco. Não. Aqui esse texto está dizendo que enquanto você estiver comprometido com a missão dEle, Ele vai estar com você. Fala para o teu irmão, quando você estiver comprometido em fazer discípulos, o Senhor promete que vai estar com você. Você pode usar outros textos para dizer que Ele estará conosco, querido. Claro que sim. Mas a referência aqui é isso. O discipulado, portanto, é a resposta de Deus à necessidade de que a igreja se multiplique com qualidade. Por isso cremos, querido, que toda a igreja, que toda a liderança ministerial, toda a liderança de célula, por isso nós cremos que toda a liderança pastoral, querido, ela precisa se tornar uma referência espiritual. Na verdade, eu gosto muito da expressão fazer discípulo. Gosto mais dela do que a expressão discipular, por uma razão simples. Porque fazer discípulo dá a ideia do trabalho manual. Pega o seu dedinho aí, como se fosse a vara, e faz assim. Fazer discípulo, fale comigo, fazer discípulo é deixar as marcas malhadas, salpicadas e listradas do caráter de Jesus na vida do outro discípulo. É isso. Irmãos, igreja, discípulos a gente não acha na esquina. Discípulo a gente não ganha. Discípulo a gente não rouba. Discípulo a gente coopera com Deus na formação deles. É assim. Nenhum de nós aqui, preste atenção, tem capacidade de multiplicar discípulo. Perceba que o milagre da multiplicação daquelas ovelhas não era uma obra de Jacó, era uma obra o quê? Fale comigo, divina. Mas qual era o trabalho de Jacó? Qual era? Faz o dedinho assim. Fazer as marcas. Fazer as marcas. Deixar as marcas. E depois fazer o quê? Expor. Expor. Então eu quero te chamar a atenção a 3 palavras importantes para você sair daqui hoje. Fale comigo, colher. Colher. A primeira coisa então que nós temos que fazer é colher. E colher nós estamos falando do evangelismo, amém, gente? Nós entramos na sociedade, como Jacó entrou, e nós vamos colher, E queridos, o evangelismo, essa expressão de nós proclamarmos e anunciarmos o Cristo e vermos aquelas varas surgindo, nascendo, varas verdes, que serão agora trabalhadas intencionalmente, porque você, como um servo, como um pastor, você vai poder lapidar essas pessoas segundo as marcas que Cristo deixou em você, as marcas de Cristo em você. E sabe, amados, o que a gente vai entendendo, o que a gente vai percebendo, é que foi exatamente isso que Jesus fez. Lá em Marcos capítulo 3, diz que ele então ora a noite inteira, e ele desce, e ele chama para si o quê? 12 homens. Ele chama 12 varas. Ele recolhe varas no meio da multidão, que já tinha seguidores. E agora a Bíblia diz que ele traz para junto de si. E a Bíblia vai nos mostrar Jesus fazendo o que com aqueles discípulos? O que ele fez? Fale comigo. Ele estava deixando marcas. 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 1 ano, 2 anos, sentado à mesa, de casa em casa, andando pelas aldeias. Jesus estava deixando as marcas do seu amor na vida daqueles discípulos. Esta obra de Jesus, querido, é a mesma obra que nós precisamos fazer. Jesus
estava no meio da multidão. É sempre impressionante olhar que Jesus sempre esteve no meio da multidão. Mas o horário nobre de Jesus era dedicado àqueles discípulos, para ele deixar as suas marcas de maneira mais intencional, mais poderosa. Por quê? Porque Jesus estava organizando as varas da multiplicação. Jesus estava criando referências. Era esse o objetivo de Jesus. Aqueles discípulos seriam as referências do padrão da igreja que nasceria ali em Atos capítulo 2. Referência. A grande chave do plano de Deus foi produzir referências através de um processo intencional de relacionamento chamado discipulado. Então, a primeira palavra é o quê? Colheita. Segunda palavra, fale comigo, preparação. Preparação é o ato de nós cuidarmos. Uma vez que você pegou a vara, agora você vai discipular. Agora você vai compartilhar a palavra de Deus. Agora você vai forjar a vara com as marcas do bom pastor na vida dela. E essas marcas listradas, salpicadas, elas vão começar a aparecer na vida daquela pessoa de maneira tão impressionante, mas tão impressionante, que pessoas vão dizer o seguinte: cara, como você mudou? Como você era um bruto com a sua esposa, eu não sei, você está tão dócil com ela. Sabe o que é? As marcas já estão surtindo efeito no dia a dia, no cotidiano daquela pessoa. Você conheceu aquela pessoa antes quando ele negociava, e ele negociava sempre buscando vantagem nas suas negociações. De repente, esse homem agora, ele negocia com integridade. O que é? É o processo da preparação, é o discipulado que está acontecendo. É Cristo mudando a vida daquele homem, é Cristo mudando a vida daquela mulher, é Jesus transformando, são as marcas malhadas, salpicadas aparecendo na vida daquela pessoa. E as pessoas olham e nem reconhecem mais. Por quê? Porque agora ela possui as marcas de Jesus na vida dela. Agora, querido, veja bem, eu acho que a sociedade brasileira, a igreja brasileira, melhor dizendo, ela está sendo eficaz no que diz respeito à evangelização. Eu creio. É por isso que nós temos esse número crescente de evangélicos no Brasil. Mas sabe onde eu creio que a igreja brasileira precisa melhorar? E digo isso, eu preciso melhorar, nós, Monte Serra, precisamos lá, todos nós, a igreja brasileira, é no que diz respeito ao discipulado. É o discipulado. Porque nós precisamos ser intencionais em deixar as marcas de Cristo na vida das pessoas. Fale comigo. Você discipula segundo a sua espécie. Você sabia disso, querido? Presta atenção. Se você é um discípulo que mente, sabe o que vai acontecer? Sem perceber, você vai levar alguém a Cristo, e na sua relação com ele, você vai começar a mentir com aquele que você levou a Cristo. E o outro, o discípulo novinho, vai olhar para você e dizer: mas então se é crente, eu posso continuar mentindo? Tá tudo bem, vou continuar nas minhas mentiras. Você consegue entender o quanto nós precisamos permitir Deus fazer as marcas dele em nós? Lapidar a gente? Ei, se você é um discípulo irado, se você é um discípulo que não perdoa, sabe que tipo de discípulo você vai multiplicar? A mesma espécie. É por isso que é necessário nós deixarmos Deus trabalhar na nossa vida. Porque se nós multiplicamos discípulos segundo a nossa espécie espécie precisa ser o quê? Como Paulo, sede meus imitadores, como sou o quê? De Cristo Jesus. Essa é a espécie. Nós só temos uma coisa a multiplicar nessa terra, é o caráter de Cristo Jesus. Então fale comigo: colheita, preparação. Mas queridos, olha que lindo. O que esse texto diz é que depois do pastor preparar a mim e a você, agora ele precisa expor você. Agora ele precisa me expor. Agora minha casa precisa ser aberta. Agora eu preciso trazer para a mesa pessoas. Por quê? Porque agora o Senhor vai colocar você, vai colocar a mim, vai nos colocar de frente com aqueles o qual o Senhor deseja alcançar. E aí, amado,
é o posicionamento de uma igreja que sai da passividade, onde só quer ser amada, para dizer, não, agora as marcas do amor estão em mim. E a gente diz, Senhor, fale assim, põe suas mãos, usa-me, Senhor, usa-me. O Senhor pode me expor, Pai. O Senhor pode me expor agora na minha relação com minha esposa, com meu marido, com os meus filhos, com meu sogro, com minha sogra, com meu colega de trabalho, lá da minha repartição pública. O Senhor pode me expor, Pai, porque eu sei agora que quando eu estiver ali de frente, aquela pessoa vier para beber água, ela vai encontrar as marcas listradas, salpicadas e malhadas do pastor, do bom pastor na minha vida. É sobre isso, querido, é sobre isso. E o que Deus quer fazer com esta igreja é isso. O que Deus quer fazer com vocês, irmãos, é levantar uma igreja que será uma referência espiritual sobre essa cidade. Uma referência espiritual na sua casa, para a sua vizinhança. Esse é o desejo de Deus para nós. Eu quero terminar. Jesus, ele, no meio desse processo, a Bíblia diz que ele designa 12 homens como apóstolos, amém, irmãos? Eu não sei se você sabe que naquele tempo, o termo apóstolo não tinha nenhuma conotação religiosa, nenhuma conotação. Jesus, na verdade, ele foi muito estratégico, inclusive por isso. Naquele momento da história, quando alguém ouvia o termo apóstolo no Império Romano, não pensava no líder espiritual não, querido. Seu significado era simplesmente mensageiro ou enviado. O seu uso era absolutamente secular. Mas preste atenção. O apóstolo era alguém, contudo, que o imperador mandava em seu próprio nome, liderando um grupo estratégico de profissionais e influenciadores a um novo território que deveria ser romanizado. A missão dessa equipe, sob coordenação do apóstolo, era se estabelecer naquela região, naquela cidade, transformando a linguagem, transformando a cultura, lembra? A cultura, os costumes, de tal maneira que se um dia o imperador visitasse aquele lugar, pudesse se sentir em casa, numa terra, num ambiente, num contexto que não seria estranho para ele. Era exatamente esse o trabalho de um apóstolo. Eu creio, irmãos, que antes, porém, daqueles apóstolos serem apóstolos, eles teriam que primeiro ser o quê? Fale comigo, discípulos. Eles precisavam passar um tempo com o pastor. Eles precisavam das marcas. Eu quero chamar você essa noite a fazer essa oração. Sabe o que eu aprendi? Eu tenho 30 anos como pastor, exercendo o ministério pastoral. Eu e Martinha temos servido como pastores ao longo desses anos e eu aprendi uma coisa. Quanto mais você recebe responsabilidade espiritual no reino de Deus, mais você precisa deixar Deus trabalhar a sua vida, o bom pastor moldar você. A gente sempre pensa que o discipulado é para os novos convertidos, não é isso, amados? Deixa eu dizer, não. O discipulado é um processo divino sobre a nossa vida, que ele começa na minha salvação e ele nunca mais vai parar. Eu e Martinha temos 3 pastores na nossa história que fazem as marcas, que pega lá a palavra, porque as marcas são feitas pela palavra, e vão lapidando a nossa vida, deixando as marcas do bom pastor em nós. E nós vamos fazendo isso na nossa equipe pastoral. Eu e Martinha temos como responsabilidade principal discipular os nossos pastores. E deles nós vamos discipulando todos os líderes da igreja. Não há nenhum discípulo da igreja que esteja exercendo alguma responsabilidade espiritual que não esteja sob um processo intencional de discipulado pela palavra. Sabe por quê, irmãos? Porque nós queremos uma liderança na igreja não posicional. Nós queremos uma liderança na igreja que, antes de tudo, fale comigo, seja serva
seja pastor. E aí possa liderar a partir de um coração que referencia o modelo Jesus. É isso que Deus tem para esta igreja. Eu termino deixando para você as 7 marcas que nós buscamos lá intencionalmente na nossa vida. Essas marcas referenciais do bom pastor. Então fale comigo isso. Que Deus me faça, fale isso. Marcas profundas. De servo, de pastor, de líder. Aqui nós temos 3, certo? Mas agora vamos definir, adjetivar isso. Servo, pastor e líder. Fale comigo agora. Cheio de graça e verdade. Você sabia que graça sem verdade corre o risco de produzir libertinagem, né? E verdade sem graça corre o risco de formar legalistas. Por isso que Jesus veio cheio de quê? Graça e verdade. Então Jesus veio como servo, fale comigo, servo, pastor, líder, cheio de graça e verdade. Fale comigo, manso e humilde de coração. Eu quero fazer uma pergunta para essa igreja. Você acha que se você for uma ovelha marcada pelo bom pastor, assumindo marcas dele na sua vida, de servo, preste atenção, de pastor, e quando fala pastor é o coração que ama e cuida, que discipula, que não apenas ganha pessoas para Cristo, mas que acompanha essas pessoas, que vai ser chamado para liderar em esferas de influências da cidade e da igreja, mas como servo e pastor. Você não está buscando posição, você está buscando o coração de Jesus para liderar. Por isso que você vai liderar cheio de graça e verdade, manso e humilde de coração. Pergunta a você. Você acha que uma esposa gostaria de um discípulo desse jeito em casa, um marido assim? Hein, esposa, o que vocês acham? Um maridão servo, pastor, líder, cheio de graça e verdade, manso e humilde de coração. Meu Deus do céu, não tem mulher que não vai ficar meu marido. Agora, maridos, que tal uma esposa assim? Hein? E aí, homens, vamos gostar? Uma esposa serva, coração de pastor cuidadoso, uma líder que está ao meu lado ali liderando a família, mansa e humilde de coração. Ei, mulher! Mansa. Assim, mansa. Mulher, ei, mulheres. Não, presta atenção. Não combina com você, mulher. Não combina. A mulher. A mulher goteira, a mulher que reclama, a mulher que. Não combina com você, amém? Você tem a marca de uma mulher mansa, de uma mulher humilde, de uma mulher cheia de graça e verdade. Mulheres, continuem sendo verdadeiras. Vocês não têm problemas com a verdade, sabia? O problema de vocês, mulheres, é que essa verdade precisa ser cheia da graça junto. Mulher, é só isso. Uma mulher que aprende a falar cheia de graça na sua verdade, você quebranta o coração do seu marido endurecido. Você não tem noção do que Deus faz com o coração de um marido, quando a mulher é mansa, humilde, cheia de graça e verdade. Agora, homem, presta atenção. Você não tem noção do quanto a mulher, ela é quebrantada na dureza do coração dela quando ela encontra um homem servo, manso, humilde, cheio de graça e verdade. Você pode imaginar essa igreja cheia de gente com essas marcas? O que você acha? Gente, essa igreja vai ser cheia da glória e da presença dele. Não vai ter picuinha, não vai ter ciúme, não vai ter obras da carne, amados.
porque nós seremos uma igreja cheia do Espírito Santo, e as pessoas chegarão, e presta atenção, vamos mudar essa história na igreja brasileira, de que as referências têm que ser os pastores. Não, a referência, você viu, são as ovelhas que são postas diante das outras ovelhas. Fala para o seu irmão, é você a referência. Fala para ele, é você a referência, querido. Sou eu, somos nós a referência, igreja. Eu quero essas marcas. Eu quero orar com pessoas hoje que querem dizer, Senhor, pode trabalhar. Vai doer, hein? Porque o trabalho é manual. Vai dar trabalho, mas vai valer a pena. Você quer isso, querido? Eu quero orar com você. Você pode sair do seu lugar e vir aqui à frente hoje. Nós queremos terminar orando e consagrando a Deus nossa vida. Dizendo, Senhor, faz essas marcas em nós. Faz de nós referências. Fala isso, Senhor. Faz de mim uma referência para a Tua glória nesse país, nessa nação, nessa cidade. Senhor, deixa as Tuas marcas em mim, Senhor. Pode fazer, Pai. Meu amado, se coloque como uma simples vara hoje. Podem entrar mais perto aqui para que o corredor fique liberado, por favor. Venha. Fale, Senhor, eu quero ser só uma vara, Pai. Só uma vara, Senhor. A igreja de Jesus faz parte de uma grande colheita. Você está aqui porque pessoas investiram na sua vida. Pessoas oraram por você. Nós somos essa colheita. Nós somos essas varas que precisam das marcas do bom pastor. E agora a nossa oração é dizer, Senhor, eu quero estar maleável. Fale comigo assim, eu quero estar, Senhor, maleável nas tuas mãos. Nas mãos do Senhor, o bom pastor, para que o Senhor deixe as suas marcas em mim. Mas o desejo de Deus, querido, é que Ele possa nos expor nessa sociedade, Ele possa nos enviar para essa sociedade, de maneira que expostos em todos os lugares dessa cidade, nós possamos estar diante de ovelhas que serão atraídas e que vão conceber segundo a sua espécie, que é a imagem e semelhança de Cristo Jesus. Então nós vamos orar pedindo isso ao Senhor. Pai amado, esse é o desejo do nosso coração. Pai, nós oramos agora, Pai, que o Senhor possa levantar nesta igreja um povo que é uma referência espiritual. Pai, o Senhor tem colhido essas varas e eles estão aqui dizendo, Senhor, que Tu podes, como bom pastor, trabalhar em suas vidas. O Senhor pode continuar deixando as Tuas marcas neles. Pai, as marcas malhadas, salpicadas, listradas do Senhor, as marcas do Teu caráter. Senhor, nós pedimos, portanto, Pai, que o Senhor tenha liberdade de continuar fazendo estas marcas em nossas vidas. De tal maneira, Deus, que o Senhor, ao fazer as marcas, o Senhor vai nos expor diante dessa sociedade. O Senhor vai nos colocar em posicionamentos estratégicos nessa cidade. E o desejo do Senhor, Pai, é que ao nos colocarmos expostos nessa cidade, Pai, nós possamos ser referências para que novas ovelhas possam, ó Pai, multiplicar ovelhas com as marcas de Cristo Jesus. Pai, nós declaramos sobre esta igreja, Pai,
o número, Pai, que o Senhor vai multiplicar de ovelhas, de um rebanho, Pai, que não será rebanho de Labão, será rebanho de Jacó, porque eles terão marcas que são, ó Deus, do Senhor Jesus, marcas que são indiscutivelmente de Cristo Jesus. Pai, essas marcas serão aquelas que vão atrair uma comunidade de um rebanho, Pai, de ovelhas cheias do Teu Espírito Santo, para o louvor da Tua glória. Pai, faz essas marcas, homens e mulheres, servos, com coração de pastor, que cuida, que discipula, líderes, Pai, que servirão com amor e absolutamente desprovido de qualquer interesse que não seja amar. Ó Pai, esses discípulos, servos, pastores e líderes, eles serão, Senhor, cheios de graça e verdade, mansos e humildes de coração, como o Senhor Jesus. E tudo isso para o louvor da sua glória, em nome de Jesus. Amém, amém.